Oi pessoal, sejam bem-vindos à minha humilde biblioteca, como vocês estão observando aqui, inveja do professor de literatura. Não vou dar uma geral, mas a biblioteca vai daqui até lá embaixo, pra lá e pra cá. É bem grandona, tem muito livro, mas hoje eu vim ajudar vocês, pessoal do segundo B, a entender melhor a aula de viroses. Então, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa abrir a aula de viroses ao lado da tela, para você ir me acompanhando nas explicações, tudo bem? Então você vai até o Blackboard, abre a aula de viroses ou baixa no seu computador e aí depois você observa os slides que eu vou falando, o número do slide, enquanto você vai ouvindo as explicações, tudo bem? Vamos lá? Já abriu a aula de viroses? Dá pause. Pronto, agora voltou. Abriu a aula de viroses, excelente. A aula de viroses começa com uma lista de viroses que está aí na sua frente. Essa lista de viroses tem cachumba, hepatite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, varíola. Lá no finalzinho, febre amarela, dengue, chikungunya. E existem outras tantas viroses, algumas delas nós já comentamos em outras aulas, outras ainda serão comentadas, como a nossa querida Zika. Sensacional a Zika, depois vamos conversar sobre ela, tá bem? Agora o que nós vamos fazer? Eu vou chamar a atenção para um padrão importante. É uma aula onde você busca padrões. Existem exceções? Sempre. Biologia sempre tem exceção. Mas o que a gente vai buscar aqui são padrões. Então vamos lá. Primeiro slide. Tem a lista das viroses e do lado tem os modos de transmissão. Se você prestar atenção, em todos os modos de transmissão, dá pra gente encontrar um padrão. Então você pega ali gotícula de saliva, no caso da cachumba, hepatite, contato pessoa a pessoa, oral fecal, contato direto com secreção, no caso da poliomielite, que vem logo abaixo, raiva, saliva, rubéola, muco, sarampo, muco, varíola. A varíola é exceção. A varíola tem vários modos de transmissão diferentes, vários modos de dispersão diferentes. E, por final, lá embaixo, febre amarela, dengue, chikungunya, e a gente acrescenta sempre a zika nessa lista agora, apresenta uma transmissão também diferenciada, é por mosquito. Então, tirando os dois últimos itens, a varíola e as transmissíveis pelo Aedes aegypti, que é a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika, você vai observar que todas as outras têm um padrão interessantíssimo. Vírus precisa de contato. Grava aí. Vírus precisa de contato. O vírus ele vai precisar sempre de um veículo de contato com o corpo, com o seu hospedeiro. Muco, saliva, sangue, sêmen, são palavras que você encontra de modo recorrente em todas as doenças virais, em todas as viroses. Vírus precisa de contato. E você vai ver que lá na frente, em bactérias, fungos e protozoários, esse padrão não se repete. Há uma variabilidade maior de modos de transmissão, enquanto que as viroses exigem um contato. Por quê? Porque os vírus não suportam muito tempo fora do hospedeiro. Resultado, essa proximidade hospedeiro com hospedeiro é uma das exigências para a transmissão do vírus. Tudo bem? Então, olha, reunindo, slide 1, qual é o padrão que a gente encontra? Vírus precisa de contato, saliva, secreção, muco. No próximo slide, você vai observar uma coisa bem legal. Tem a imagem aí de vários vírus. Então você vai ver o HIV em cima, que são as bolinhas vermelhinhas que você encontra aí. A raiva embaixo, que parece esse nuggets grandão. Logo em cima a poliomielite e embaixo a herpes. Todos esses vírus apresentam uma escala pequena. Todas essas imagens que você vê no slide 2 são imagens muito, muito pequenas. Lembra sempre da comparação. Supondo que isto aqui, que é uma biblioteca, não é? Chique, elegante. Isto aqui, essa biblioteca, ela é do tamanho de uma célula humana. O que é um vírus? Um vírus seria do tamanho deste botãozinho pequenininho aqui. Tá bem? Ó. Pequeno. Pequeno, 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 pequeno. Muito pequeno. Tudo bem? Então os vírus são pequenos. Isso dá a eles uma série de vantagens e desvantagens, que lá na frente a gente vai ver quais são. Tá? Slide 3. Muito bem. No slide 3 você tem duas imagens. Ele vai trabalhar aqui um conceito muito importante. À esquerda, como diz o slide, você tem um agente sanitário incinerando galinhas contaminadas.
À sua direita, você tem a imagem do vírus da gripe aviária. Tudo bem? Então, a ideia aqui é a seguinte: causa e consequência. O que é causa? O que é consequência? Qual imagem reflete a causa e qual imagem reflete a consequência? Então, preste bem atenção. A imagem à esquerda é de um inspetor sanitário queimando galinhas. A pergunta é, por quê? Por que que este cidadão está aí de luva, máscara, queimando um monte de galinha? É o churrasco do final de semana? Não, não é o churrasco. Ele é um sádico de galinhas? Também não, não é isso. O cidadão que está ali, ele está se livrando de um problema. Pensa agora. A galinha, o vírus, o humano. Causa, consequência. O inspetor sanitário queimando as galinhas é consequência da existência do vírus. Então, se o vírus precisa chegar a mim pela galinha, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho 3 opções. Ou eu mato o vírus, ou eu mato a galinha, ou eu mato o humano. Vamos tirar as possibilidades de matar os humanos. Tudo bem? Não é legal queimar humanos para se livrar de uma doença. Isso não é legal, tem a ONU, direitos humanos, vai dar uma confusão imensa, vai aparecer o Brad Pitt, vai ser uma loucura. Então assim, é melhor não. Vamos queimar a galinha. Ah, mas e o vírus? Vírus é vacina. Nem todas as viroses têm vacina. Então se não tem vacina para todo mundo, você tem que se livrar do agente transmissor. Consequência, destrua o agente transmissor. Vamos queimar as galinhas para se livrar da gripe aviária, para evitar que a gripe aviária se disperse. Tudo bem? Causa, consequência. Causa, o vírus. Consequência, a eliminação do agente transmissor. Beleza? Próximo. Slide de número... Peraí que eu tô com ele aberto na minha tela também. Slide de número... Eu perdi já. Slide 3. Terceiro slide. Esse é bem legal. Só que você tem que prestar atenção num detalhezinho. Fique atento. Você tem uma sequência de vírus da gripe. Tudo bem? Então, da sua esquerda para a sua direita, você tem uma sequência de vírus da gripe. Estamos buscando padrões. Preste atenção. Se você está buscando padrões, da esquerda para a sua direita, você vai perceber que existe um padrão. Todos os vírus apresentam a mesma constituição. Você já reparou que todo vírus da gripe é H e N? Não é à toa. O H e o N representam proteínas virais. O H refere-se à hemaglutinina e o N à neuraminidase. Ah, eu preciso saber esses nomes? Sim, precisa. Hemaglutinina, neuraminidase são proteínas virais típicas dos vírus da gripe. Então você tem sempre H1N1, H2N5, H3N3, H4N4. Sempre há uma variedade numérica, mas quimicamente falando, são as mesmas proteínas. A hemaglutinina, e a neuraminidase. Tudo bem? Aí você repara que muda os números. H1N1, H2N3. O que são esses números? É a relação hemaglutinina-neuraminidase. Então, todos os vírus da gripe têm as mesmas proteínas de adesão. Muda a relação entre elas. Por isso que as viroses gripais, se é que a gente pode dizer assim, as gripes em geral, elas apresentam o mesmo padrão. Dor de cabeça, febre, dor no corpo, nariz congestionado, tosse, porque todas elas, com essas proteínas-chave, proteínas de adesão, essas proteínas são especializadas em células do aparelho respiratório. Por isso que muitas delas têm sintomas básicos iguais. Varia depois a intensidade, a duração, às vezes aparecem sintomas acessórios, além desses que eu já citei. Tudo bem? Então vamos lá. Slide número 3, qual é o padrão? As proteínas dos vírus da gripe são todas iguais. Muda a relação de uma proteína para a outra. Muda a relação das proteínas, eu preciso mudar a vacina. Por isso que as vacinas mudam de tempos em tempos. A vacina da gripe, por exemplo, dura 1 ano. Por que ela dura só 1 ano? Porque as mutações sofridas nessas proteínas de adesão são muito intensas. No espaço de 1 ano, as mutações são tantas, que a vacina perdeu efeito. Resultado, eu preciso mudar a vacina para acompanhar a mutação do vírus. Beleza? Slide 3. Foi. Próximo. Mais uma imagem.
Essa imagem é bem legal. Agora a gente vai trabalhar uma relação. Só que dessa vez não é causa e consequência. Dessa vez é passado, presente, futuro. Tudo bem? No slide 4, cocei o olho, né? Dizem os caras que você não pode gravar vídeo e coçar o olho, tá? Mas eu cocei. Dizem os caras que você precisa olhar para a imagem e perceber o seguinte. Vamos lá. A imagem da esquerda tem esta linda jovem. Ela é chinesa, lá da província de Jianfushun. Deve ser um lugar super bonito. Vamos olhar ali e perceber que esta jovem está ali tocando patinhos. Quack, 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 pato vai. Quack, 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 pato vai. E o patinho está andando ali perto dos porquinhos. Presta atenção. Porquinhos, patinhos e humanos. Você tem o contato ali de 3 espécies diferentes. Materiais genéticos diferentes. Hospedeiros diferentes. Pegou a manha? Vamos lá. À esquerda, então, está essa jovem ali perto dos 2 animais. Ela é o terceiro, vai. Do lado direito, uma imagem em preto e branco de um varredor de rua de Nova York em 1919. No contexto da virose, tem que bater de pronto na sua cabeça. Gripe espanhola. A primeira grande pandemia da humanidade. A primeira pandemia que pegou a gente de calça curta. Não sabíamos de onde vinha, não sabíamos para onde iria, não sabíamos o que fazer. A gente sentou, entrou em desespero e aí aconteceu isso, né? O mundo inteiro sofreu com a gripe espanhola de 1918. A mãe de todas as gripes que a gente conhece, o vírus original. História que a gente já viu lá na aula de pandemia, tá bem? Então olha só. À esquerda, os hospedeiros diferentes. Aquela jovem e 2 hospedeiros. À direita, o varredor de rua. Então vamos lá? Vamos começar pelo fácil. Qual das imagens reflete o passado? Bom, a dica vai de primeira. A imagem está em preto e branco. A data da imagem é 18 e 19. Então você já matou de primeira que a imagem da direita reflete o passado. E a imagem da esquerda reflete... A tendência natural é você responder o presente. Errou. É o futuro. Porque você tem que pensar com a cabeça desse povo maluco, mas hoje super importante, que é o epidemiologista, o infectologista, o cidadão que se preocupa com as doenças. Para evitar que nós tenhamos novamente uma outra pandemia que de novo nos pegue despreparados, precisamos encontrar essas doenças antes que elas se tornem pandemias. Então a imagem da esquerda é o reflexo do nosso futuro. É onde nós precisamos ir. Lembre-se da máxima das máximas que nós estudamos. A nossa sobrevivência depende da nossa perspicácia em prevenir, não em curar. E para prevenir, hoje, precisa chegar antes. Você precisa ir até onde o vírus está surgindo, aonde o vírus está sofrendo mutações, aonde esses diferentes fatores dão potencial para o surgimento de uma nova doença, uma nova pandemia. Então a imagem da esquerda representa o futuro, aonde eu tenho locais com potencial pandêmico. O vírus vem de uma ave selvagem, entra em contato com a ave doméstica, o patinho ali na frente, o patinho entra em contato com o porco é a pós-graduação do vírus, é aí que ele se especializa em humanos, já que o sistema do porco é muito semelhante ao nosso, e do porco passa para o humano. Neste caminho, as diferentes mutações sofridas ao passar por diferentes organismos tornam um vírus que antes era inofensivo numa arma letal. Resultado, nós temos aí ebola, HIV, a própria gripe. Todos eles passaram por esse caminho de diferenciação, passaram por esse processo de mutações em diferentes hospedeiros. Caso clássico foi o H1N1 no México,
que começou em aves, passou para porcos e depois passou para humanos. Virou aquela bagunça toda que você viu, acho que foi em 2006, 2007, por aí. Depois você confirma para mim a data do H1N1, acho que você tinha uns 10 aninhos de idade, por aí. Você é pequenininho, deve lembrar. Álcool gel, todo mundo com álcool gel, tá? Vamos lá? Próximo. Bom, agora começa a parte pesada. Para entender o potencial de uma doença, você precisa conhecer dois aspectos do ciclo viral. O primeiro deles aparece aí no slide, só um instantinho, número cegueira, 5. O slide número 5 traz os tipos de penetração dos vírus. Ou seja, como é que o vírus entra na célula. Existem 3 maneiras principais. A injeção de DNA, que é o número 1, primeiro desenho à sua esquerda. A fusão de envelope, bem no centro, digamos assim, é o desenho do meio. E depois, à sua direita, a figura da direita, é por endocitose. Preste atenção. Tipos de penetração do vírus. À esquerda. O vírus da esquerda é um vírus que injeta o material genético e depois some. Ah, mas e a cápsula? Fica para fora. A cápsula fica para fora, ela é identificada pelo sistema imunológico, absorvida por esse sistema imunológico. Resultado, vírus que usam penetração normalmente são inofensivos. Os vírus que se utilizam da injeção de DNA acabam deixando tantas pistas para fora que rapidamente o sistema imunológico aprende a se defender. Então são doenças leves, doenças que não levam a um grande problema, você teria risco de vida, não. São doenças em que rapidamente o sistema imunológico reage e você acaba tendo uma chance de sobrevivência muito alta. Legal é esse do meio. Esse do meio é sensacional. Esse do meio é fusão de envelope. Você reparou quem é? É o HIV. O HIV é o vírus. Eu pago um pau pro HIV. Eu acho o HIV sensacional. Tanto é que depois, a hora que terminar as aulas de vírus, de viroses, vai ter uma aula especial pro HIV. Porque ele é sensacional. A gente vai trabalhar com isso depois. Beleza? Agora, na fusão de envelope, o HIV apresenta uma outra configuração. Eu coloquei aqui atrás de mim um quadro. Só que não é um quadro qualquer, é um quadro mágico. É um quadro que usa a mágica do magnetismo. Presta atenção, olha que coisa legal. Tá vendo aqui, ó? 3D, sensacional, hein? Olha isso. Ó, um cubo, né? A gente vai usar... Não cai cubo. Nossa, ele mexeu, né? A gente vai usar isso aqui para representar os vírus, tudo bem? Vamos começar por uma coisa simples. O que é essa tal de fusão de envelope? O vírus, ele apresenta, olha aqui no canto, o vírus ele apresenta uma estrutura. Vamos supor que isso aqui é a membrana plasmática de uma célula. Essa membrana, ela vai ser penetrada, porque lá dentro é a célula. Lá dentro está o que o vírus quer, o material genético do seu corpo, da sua célula. Esse vírus ele faz uma coisa sensacional. O HIV, faz a endocitose, ele não arrebenta e ele nem para em cima. O que ele faz? Vamos supor que esse quadradinho aqui, ó, esse triângulo, na verdade essa pirâmide, espero que o pessoal da matemática não me mate, eu acho que isso aqui é uma pirâmide. Então a pirâmide, né, está aqui, tá? É o vírus. O vírus vem aqui, gruda e se mistura com essa membrana. A hora que ele se mistura com a membrana, a célula passa a acreditar que as proteínas que estão aqui em cima pertencem a ela. Resultado, o vírus engana o sistema imunológico. O sistema imunológico passa a identificar proteínas virais como proteínas do corpo, do organismo. O que acontece? Até o seu corpo perceber que a doença existe, ó, vai demorar um tempão. É o HIV. O HIV, ele se disfarça dentro do organismo. E para piorar, o HIV ultrapassa as membranas, se combina com as membranas das células de defesa, que seriam as células que deveriam avisar, olha, tem um invasor. Não, é justamente a célula de defesa que ele vai lá, se mistura com a membrana, se disfarça e o corpo simplesmente não percebe que ele existe. Uma pessoa pode ser contaminada com HIV e ficar 5, 10,
até 15 anos sem perceber, porque o organismo não detecta o vírus. Ele se esconde em lugares onde o próprio sistema imunológico não detecta e quando detecta, acha que faz parte do próprio corpo, porque ele faz fusão de envelope, ele se mistura à membrana. Por último, engasguei. Por último, aparece, volta aqui, pirâmide. Por último, aparece a endocitose. A endocitose é o escândalo da penetração. Fazendo um trocadilho com a palavra penetração, a endocitose é o estupro celular. Simplesmente o vírus entra com cápsula e tudo, rompe membrana, faz um escarcéu, estoura a célula, solta todos os disparos químicos possíveis e imagináveis. Resultado, o corpo sabe que o vírus está lá quase que imediatamente. Doenças que usam vírus, que se utilizam de endocitose, são vírus que o organismo percebe rapidamente que tem alguma coisa errada, que existe um invasor. É o caso da gripe. Se você prestar atenção, a gripe apresenta os primeiros sintomas em questão de horas. Você tem uma ideia, a estimativa é de mais ou menos 12 horas a partir do contágio. Então você respirou um vírus da gripe ao meio-dia, meia-noite, tu já está com os primeiros sintomas. Você já começa com a coriza, a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor nos olhos, enfim, todos os sintomas clássicos da gripe. Por que que isso acontece? Porque o corpo rapidamente percebe que há um invasor. A penetração do vírus, ela é tão danosa, ela causa tantos estragos à célula, que o corpo rapidamente detecta o problema. Presta atenção, né? Agora fica atento ao seguinte. Olha que pergunta legal. Para nós, seres humanos, qual das três é a melhor? Se você tivesse que escolher uma doença para pegar, vamos simplificar a sua escolha. Você preferiria fusão de envelope ou você preferiria endocitose? É claro que olhando para o slide de número 5, você fala, eu prefiro pegar gripe do que AIDS, HIV, tá? Mas não é pensar só na doença, é pensar na questão da penetração. O que é melhor para você? Perceber que rapidamente está doente ou demorar um pouquinho para manifestar os sintomas? Alguns anos, por exemplo, no caso do HIV. A resposta mais óbvia, e é claro, a resposta mais coerente é dizer, não, eu prefiro perceber rapidamente, porque quanto mais rápido eu percebo que eu estou doente, mais rápido eu vou atrás do processo de cura, vou atrás de tratar os sintomas, vou, enfim, buscar melhorar. Certo? Certo. Agora pensa sobre o aspecto do vírus. Se você fosse um vírus, qual que você preferiria? A resposta muda. Para um vírus, é melhor passar desapercebido. Quanto mais tempo ele ficar no hospedeiro, mais tempo ele tem para passar para outros hospedeiros. Afinal de contas, pense sempre. Um vírus não quer te matar. O vírus quer usar você para se espalhar. Quanto mais discreto ele for e mais tempo estiver circulando, mais gente ele consegue contaminar, mais hospedeiros ele consegue atingir. Por isso que a fusão de envelope é sensacional. O vírus fica ali, se reproduzindo, se adaptando ao seu organismo, sofrendo mutações. Seu corpo nem percebe e ele vai se espalhando, espalhando, espalhando. Lembra sempre, a pessoa tem HIV, nem sempre tem AIDS. Mas mesmo com HIV, mesmo sem os sintomas da AIDS, ela transmite o HIV no contato sexual, sanguíneo e etc. Que a gente vai analisar depois com mais calma. Tudo bem? Moral da história. Slide número 5. Você vai perceber que a melhor penetração do ponto de vista viral, fusão de envelope. Quanto mais tempo sem ser percebido, maior a dispersão. Do ponto de vista humano, é muito melhor endocitose. Quanto mais eu chamo a atenção do sistema imunológico, mais rápido eu percebo que está doente. O infectologista adora vírus de endocitose, porque ele percebe rapidinho quem na população está doente, separa, evita a dispersão. Sensacional. Agora, vírus de fusão de envelope é um caos. O infectologista não sabe quem está, quem não está. Demora para manifestar os sintomas. Demora para as pessoas buscarem ajuda. Resultado, demora para eu traçar um mapa de dispersão. Fechou? Próximo. Agora vem o slide número 6. O slide número 6 é tipos de multiplicação. Tudo bem? Presta bem atenção. Eu vou explicar isso de duas
formas diferentes, mas na verdade 2 vezes, com linguagens diferentes, para ver se você consegue entender. A primeira é bem criancinha mesmo. Vamos nas cores. Vamos usar as cores. Tudo bem? Depois eu vou usar o nosso quadro mágico aqui para ajudar a entender como é que funciona essa história. Beleza? Então olha só. À esquerda, você tem a multiplicação do RNA, é que está muito pequenininho, do RNA positivo. O RNA positivo, que é esse RNA azulzinho que aparece aí, ele entra na célula. Ah, é por penetração e endocitose? Não sei. Para nós, o foco agora não é mais a penetração, é o que acontece lá dentro, que é a multiplicação. Tá? Lembra das etapas do ciclo viral, não esquece disso. Adesão, injeção, biossíntese, maturação e... eu esqueci a quinta. Qual que é a quinta? Qual que é a quinta? Qual que é a quinta? Quinta, saída, liberação. Isso mesmo. Então, olha só. Essas 5 etapas, a gente está agora na biossíntese. A multiplicação seria a biossíntese. Eu estou fabricando peças virais. Especificamente falando, vamos focar em 2, que são, na verdade, as 2 mais importantes dos vírus. A proteína que forma a cápsula e o material genético que vai dentro dessa cápsula. Tudo bem? Então, olha só. Esse RNA positivo que aparece aí, esse vírus azulzinho com a capinha vermelha, bem simples, ele entra azulzinho, multiplica azulzinho, a partir do material genético azulzinho eu fabrico as proteínas vermelhinhas e eu saio vermelhinho azulzinho. Resultado, a taxa de mutação é baixa. Eu entro e saio praticamente igual. Tudo bem? Do lado. O do lado é de RNA negativo. Sabe o que eu olhei para o lado? Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho aqui um público cativo, né? Vamos dar uma interrompida aqui um pouquinho, só para o pessoal... Ó, dá um bico nisso. A cachorra tá roncando, cara. Não a cachorra de pelúcia, porque se o dia que ela roncar eu vou ficar assustado, porque eu vou achar que minha casa tem poltergeist. Nem a tartaruga que é de pelúcia. Mas a do meio é um cachorro de verdade, ele tá dormindo. Olha que aula chata, né? Pensa bem. Aulinha desagradável. Pronto, voltamos. O do meio, o RNA negativo... Opa, tira as caixas ali do fundo, que ninguém quer ver caixa, né, professor? Aê, obrigado. O RNA negativo já tem uma diferença. Entra RNA amarelinho, o amarelinho dá origem ao azulzinho e a proteína viral é fabricada com o azul, não com o amarelo. Resultado, o vírus que sai é diferente quanto à proteína de cápsula do que aquele que entrou. Existe uma taxa de mutação, ela não é grande. O material genético é praticamente o mesmo, mas a cápsula viral sofre transformações. Tudo bem? Vamos agora ao terceiro. Terceiro sensacional. Terceiro, e não preciso nem dizer, né? O terceiro é um HIV. Fã número 1. Vou fazer uma camiseta, eu adoro HIV. Não, pensando bem, não ia ficar legal. Ia ser muito ruim. Fã HIV, péssimo, péssima ideia. Não faça isso em casa. À sua direita, então, você tem o que agora? O chamado retrovírus. Vamos lá. Ele entra amarelinho, muda para vermelhinho, se mistura com aquele que está lá, também vermelhinho, produz outro tipo de material genético e a partir desse outro tipo de material genético ele produz a cápsula do vírus. Não sei se você percebeu, mas o vírus que sai é completamente diferente do vírus que entra. O material genético e a cápsula são diferentes. Você fala assim, peraí. Não entendi. Qual que é o objetivo dessa história? O objetivo é um só. Qual desses 3 vírus tem a maior taxa de mutação? Vamos no quadrinho mágico aqui? Vamos lá? O primeiro vírus. Vamos pegar esse cubo para representar o vírus. Tudo bem? Olha aqui o cubo, ó, representando o vírus. Vamos abrir o cubinho. Ele abre. Ih, eu destruí o cubo. Não destruí não. Imã. Maravilhoso, magnetismo. Eu abri, ó. Abri. Aqui dentro, eu vou pegar o material genético, tá? Vou pegar o material genético esse aqui, ó, laranjinha. E eu vou pegar o material genético laranjinha e colocar dentro do vírus. Pum, fechei.
O que esse vírus vai fazer? Esse vírus ele vai aderir à célula, ele vai aderir. A hora que ele aderir lá dentro, ele vai pegar o material genético dele, vai produzir mais material genético igual a esse, colocar dentro de proteínas iguais a essa, afinal de contas essas proteínas foram feitas com esse material genético, e aí o vírus que sai é praticamente igual ao vírus que entrou, sem estresse. Tudo bem? Agora olha o que acontece. Vamos mudar. Vamos deixar isso aqui. Volta aí. Vamos pegar um outro vírus. Tá aqui. Um outro vírus. Tá? Abrir aqui. Vamos abrir. Abre-te. Não Sésamo, mas vírus. Eu ia fazer com Lego. Mas é aquela ideia, né? Lego vírus não foi lançado. O dia que lançarem Lego vírus, eu quero direitos autorais. Porque a ideia foi minha. Lego vírus. Ia ser muito legal. Vamos pegar o material genético? Vamos pegar o material genético. Pode ser esse material genético aqui. Tá? O azulzinho. Peguei material genético azulzinho aqui, ó. Viu? Azulzinho, ó. Entrou, pronto. Material genético, cápsula. Ó as proteínas virais aqui. Pode ser as bolinhas, as arestas. Lindo isso, hein? O pessoal da matemática agora vibrou arestas. Então aqui você tem as arestas, tá? Que são as proteínas virais. O que esse aqui vai fazer? Aqui tem uma diferença. Preste atenção. Esse aqui, ele vai entrar na célula, vai tirar o material genético que está aqui. Só que esse material genético aqui vai se transformar em outros dois. Esse material genético aqui, ele vai dar origem, vamos pegar ó, o outro material genético, a um outro material genético aqui, ó, verdinho. Agora eu tenho dois materiais genéticos. Esse material genético verdinho vai ser utilizado para fabricar uma outra proteína. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui, não tá? Vamos tirar essa proteína aqui, ó. Vamos tirar essa. Sai a proteína. Foi embora. Vamos pegar uma outra proteína. Eu tenho aqui uma caixa cheia disso. Vou pegar uma outra proteína. Peguei uma proteína vermelhinha. Coloquei aqui. Tudo bem? Vamos encaixar? Pum, encaixou. Eu vou abrir o vírus de novo. Tá aqui, ó. Opa! E voltar com o meu material genético original. Pum, tá aí. O que aconteceu agora? Esse novo vírus, ele tem uma diferença. Ó uma mutação aqui, ó. Ó a mutação vermelhinha. Ó, tá vendo? A mesma cor em volta, mas a mutação vermelhinha. Resultado, o material genético que está dentro até é o mesmo. Sofre pequenas mutações? Sofre pequenas mutações. Mas é muito parecido. Agora, a cápsula do lado de fora mudou. Não é mais a mesma que entrou. Resultado, esse vírus tem uma taxa de mutação maior do que o outro. Tá bem? Vamos voltar ao normal, porque eu preciso dele depois, tá? Vamos devolver o material genético. Tá aqui. Vamos pegar, tirar a mutação. Sai a mutação. Pum. Segura aí, assistente. Tá. Não tem ninguém lá, eu só tô brincando, tá? Porque eu queria que tivesse uma equipe, mas não tem equipe. A equipe sou eu e o cão sonolento aqui atrás de mim, tá? Vou pegar o material genético outra vez aqui, beleza? Vamos devolver o vírus? Não cai. Viu como ele obedece? Vamos pro terceiro tipo. O terceiro tipo é o mais legal de todos. Preste atenção. Então vamos lá. Eu vou escolher um outro vírus agora, tá? Vamos pegar de novo esse nosso amigo aqui. Mas agora a gente vai fazer uma diferença. Eu vou abrir esse vírus. Tem aqui o material genético dele. Tá vendo? Ó, o material genético dele tá aqui. Beleza? Vou devolver, ó a cápsula. Presta atenção. Laranja e vermelha. Vermelha, ó, sumiu. Apareceu. Tá, aqui, ó. Laranja e vermelha. E aqui você vê o material genético laranjinha. Tudo bem? Vamos lá? Dentro. Foi. Fechou. Tá aqui o meu vírus. Presta atenção. Retrovírus infectante. Retrovírus infectante. Preste atenção. Vamos lá? Olha só. Esse vírus, ele vai fazer a adesão. Na adesão dele, ele vai pegar o material genético, vai entrar na célula, vai pegar esse material genético dele aqui. Primeira diferença. Esse material genético, que era RNA, ele vai transformar em DNA. Em vez de ser só uma hélice, ele vai fazer agora duas hélices. Hélice dupla. Olha aqui, ó, no fundinho, ó, laranja e verdinho. Hélice dupla.
essa hélice dupla aqui vai aderir ao DNA da célula do hospedeiro e vai se misturar. Lá ele se mistura. Quando ele se mistura, ele sofre mutação. Então eu mudo, eu solto o laranjinha que eu comecei, volta, DNA laranjinha, e agora eu vou aderir um outro tipo de material, porque eu misturei com o hospedeiro. Agora eu sou DNA duplo. Esse DNA diferenciado vai produzir um outro tipo de RNA. Opa, o que era verde ficou azul. Sim, mudou completamente. Olha aqui, ó, volta o verdinho aqui. Ficou azul. Esse RNA azul vai ser responsável pela fabricação de novas proteínas virais. Então olha o que eu vou fazer. Laranja e vermelho, ok? Vamos tirar essa proteína vermelha daqui. Tchau, proteína vermelha. Vamos pegar uma proteína verdinha. Sai daqui. Caíram as bolas. Vou pegar verdinho. Eu vou sumir um pouco, mas eu já volto, tá? Voltei. Peguei uma proteína verdinha. Coloco aqui. Vou encaixar ela aqui bonitinha. Pronto. Encaixei. Agora, olha só. Você lembra que a gente começou com um todo vermelho e laranja. E dentro o material genético era verdinho. Agora eu tenho um que é com uma proteína verdinha, completamente diferente do outro, e o material genético dentro dele é azul. Volta. Resultado. Esse vírus é completamente diferente do que entrou. O material genético sofreu mutação e a proteína viral sofreu mutação. Ele é completamente diferente. A taxa de mutação aqui é a mais alta das três. Tudo bem? Vamos ver se você entendeu então. Olhando para o slide aí, você me acompanha, por favor. Vamos lá? À sua esquerda, o primeiro de todos, o RNA positivo, é aquele que apresenta a menor taxa de mutação. O do centro, aquele que é de RNA negativo, apresenta uma taxa de mutação intermediária. Muda só a cápsula. O material genético interior é o mesmo. E à sua direita tem o bambambam da história. Retrovírus. Muda o material genético e muda a cápsula. As duas coisas. Tudo bem? Beleza? Então olha só. A boa pergunta sempre. Espera só um instantinho, que eu tô com medo de tropeçar nas bolinhas que caíram aqui. Dá um tempinho só. Eu já volto. Voltei. Olha a boa pergunta. Opa, volta aqui. Vamos já para o seu. Não, tá aqui. A boa pergunta é: dos três, qual é o pior para nós? O que tem baixa taxa de mutação ou o que tem a mega alta taxa de mutação? Para o vírus, qual é o melhor comportamento? O de RNA positivo, que tem baixa taxa de mutação, ou o retrovírus, que tem altíssima taxa de mutação? Você já deve estar sabendo qual é a resposta certa. Você deve ter sacado a ideia. Quanto maior a taxa de mutação, pior é para se encontrar uma vacina. Não é à toa que se você olhar a listinha que aparece ali, você vai perceber que o retrovírus é o HIV. O HIV está aí no mercado, está no planeta há 35 anos para mais. Não tem vacina. Existem pesquisas. Está em processo de pesquisa, dizem aí alguns até que já conseguiram fazer uma vacina que está em produção, mas ainda não é uma realidade a vacina do HIV. 35 anos de um vírus sem vacina? Por quê? Porque a taxa de mutação é muito alta. É difícil você conseguir uma vacina com uma taxa de mutação tão grande. Ao passo que o primeirão de todos, o RNA negativo, vai aparecer, por exemplo... Opa, fugiu aqui. Vamos adiantar um pouquinho. Vai aparecer, por exemplo, com... Eu vou diminuir aqui. Com a dengue e a rubéola. Fala assim, pô, mas dengue não tem vacina. Correção. Agora tem. A vacina já foi feita, está em fase de teste em humanos. Demorou por questões mais econômicas e, digamos assim, políticas, do que propriamente tecnológicas.
O vírus da dengue, ele até que não é tão instável assim. Mas vamos pegar um exemplo melhor? A rubéola. A rubéola tem vacina conhecida há décadas, a validade da vacina é longa, 10, 12 anos, pra você ter uma ideia, você tomou vacina quando você tinha 3, 4 anos de idade, e as meninas vão tomar o reforço com 15. Quer dizer, um espaço de tempo muito grande entre uma dose e outra. E no meio do caminho você tem a gripe. A gripe tem vacina? Tem, mas ela dura 1 ano. Por quê? Porque a taxa de mutação é autossuficiente para que eu tenha uma mutação no espaço de 1 ano, causando diferenças para que eu possa fazer uma outra, para que eu tenha que fazer uma outra vacina. Mas também assim não é tão diferente a ponto de inviabilizar totalmente a produção de uma vacina. Esse é um vírus intermediário, é o da gripe. Tem vacina, mas ela dura pouco. Tudo bem? Então fica para o slide 7, a seguinte lição. Rubéola, gripe, HIV. Qual é o foco? Produção da vacina. Produção da vacina depende entre muitos fatores, mas estamos analisando um só, taxa de mutação. Tudo bem? Então o HIV tem altíssima taxa de mutação, é um retrovírus, ele muda de tipo de material genético, de RNA para DNA, depois de DNA para RNA de novo, uma enzima chamada transcriptase reversa, a gente vai estudar tudo isso depois, mas guarda a ideia de que não é um retrovírus, ele muda de material genético e muda a cápsula. E o vírus da gripe, que é um vírus que não tem uma taxa de mutação tão alta, mas tem uma taxa de mutação alta o suficiente para nos obrigar a fazer vacina todo ano. Tudo bem? Para terminar, aparece ali a análise final, o slide número 8. Tá? São 3 ideias que você não pode esquecer, porque elas vão te ajudar muito a determinar os padrões pandêmicos que as viroses apresentam. Número 1, restritos no modo de dispersão. Então lembra disso, vírus precisa de contato, secreção, saliva, muco, sangue, sêmen, esse contato de fluidos, esse contato entre hospedeiros é um padrão entre os vírus. Todos são assim? Não. Existem exceções. Tem vírus que é transmitido por mosquito, tem vírus que é transmitido por ave, tem vírus que é transmitido por objeto, mas na grande maioria o contato com fluidos corpóreos é importante. Segundo, sofisticados nas estratégias de invasão celular. O sonho de todo vírus... O cachorro tá roncando, bicho. O sonho de todo vírus é ser um vírus de endocitose. Não, endocitose não, viajei. Fusão de envelope. Fusão de envelope. O sonho de todo vírus é ser de fusão de envelope. Passar desapercebido pelo sistema imunológico. Tudo bem? Terceiro, sofrem constantes e intensas mudanças do material genético. O sonho de todo vírus é ser como o HIV, é ser um retrovírus. Capacidade alta de mutação, instabilidade, o tempo todo mudando, o que dificulta a detecção não só pelo sistema imunológico, mas também dificulta a produção de uma vacina. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui, vou terminar essa apresentação. Eu estou aqui há 43 minutos, indo para 44 minutos. Agora são 22 horas e 40 minutos. Agradeço a sua paciência por ter ficado esse tempo todo vendo esse monte de bobagem, mas uma bobagem que hoje em dia é super importante entender como um vírus funciona, quais são as características que fazem com que o vírus tenha maior ou menor potencial de dispersão. Tá bem? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero que isso seja útil para vocês. Nos vemos numa próxima oportunidade. Abraço!